A gente está em janeiro, pleno verão, entretanto, mesmo estando aí numa das estações mais quentes do ano, estamos sim enfrentando dias, noites de frio, chuva. E para explicar melhor o que vem acontecendo e o que está por vir nos próximos dias, a gente conversa agora, ao vivo, via online, com a técnica em meteorologia Camila Levien. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Vanessa. A gente está vivendo muitos períodos atípicos e vamos ter que ter paciência porque janeiro e fevereiro são todos dela, a nossa laninha. E a gente sabe que as meninas, elas são mais temperamentais às vezes do que os meninos. O El Ninho está a caminho, mas enquanto ela estiver conosco, realmente nós vamos ter muitas oscilações, principalmente de temperatura. Até domingo, nós vamos viver esse período em que o amanhecer vai ser mais geladinho e as tardes muito quentes. Aí no Vale do Itajaí, eu sei que a sensação térmica costuma ser até desagradável, né? Porque é uma região de muitos morros, fica bastante úmido, então bebam bastante água, porque essa primeira quinzena de janeiro vai ser, sim, mais seca, porque tem uma massa de ar que está por aqui, mas com uma sensação de umidade mais presente nessas áreas de mais acidentado, é o caso do Vale. Camila, a gente ouviu você falando sobre o Laninha, né? Esse foi um fenômeno que marcou 2022, então, quer dizer, podemos esperá-la para 2023, né? Falar que a Laninha, né? Podemos esperar ela para 2023 mesmo com essa atuação que deixa a gente até um pouco confuso. Vou te dar um exemplo aqui em Blumenau e região, a gente ainda não tem aquele calorão, daquele abafamento de sensação de 40 graus, aqui ainda não. Eu imagino que vai chegar. Mas a gente está tendo alagamento, chuva, enxurrada, fenômenos diferentes, né? E que dão esse ar um pouco mais geladinho aqui para a região nessa largada de início de ano. E é um resultado da Laninha, essa mudança assim tão doida de clima? Sim, é o resultado da Laninha. Ela traz para a gente extremos no tempo. E o que acontece? A Laninha nada mais é do que o resfriamento de uma área do Oceano Pacífico. Esse determinado ponto do Pacífico, quando a gente tem esse resfriamento mais intenso, afeta todo o ecossistema aqui na América Latina. E ela atingiu um pico de resfriamento nesse ano. Nós tivemos a laninha mais intensa desde 2007, no ano de 2022. E quando a gente fala de clima, é claro, as coisas acontecem aos poucos, as transições são um pouco mais lentas, porque clima é sempre um período de longo prazo, diferente do tempo que a gente vê mudar no dia a dia. Claro, um influencia o outro. E o que acontece? Nesse começo, então, do verão, nós vamos ter ainda a Laninha conosco, uma continuidade de 2022, e a partir da segunda parte do verão, que a gente normalmente pega aquele finalzinho já, aquela transição do final de fevereiro, início de março, o El Ninho retoma o controle do tempo. Nós vamos viver nesse primeiro momento de janeiro realmente essa sensação um pouco mais gelada, porque a laninha costuma trazer muitos sistemas de alta pressão, que eu apelido carinhosamente de as nossas faxineiras do céu, que é esse ar bem seco. E quando a gente tem um ar seco, ele costuma ser quente, mas não tão abafado, e traz também uma oscilação muito grande nas temperaturas. Por isso, esse sobe e desce bastante intenso nos termômetros. Essas máximas de 40 graus estão a caminho, porque nós temos duas ondas de calor intensas previstas para essa estação e elas devem vir, a princípio, da segunda quinzena de janeiro em diante e outra aparecer ali em fevereiro por volta do carnaval. É nesses momentos que a gente está esperando. E em relação à chuva, deve ser um período bastante chuvoso, mas não com aqueles temporais assustadores que a gente viveu e também atípicos, porque a formação de ciclones é bem reduzida nesse período do ano. O que a gente vai ter e muito é aquela chuva que chega no fim da tarde para dar uma refrescada típica de verão e que ela ocorre por causa do aquecimento do dia.
Quer dizer, a gente não vai se livrar do calorão típico de Blumenau e do Vale do Itajaí. Ele vai chegar, né, em meados de janeiro com altas temperaturas aí pra gente. E, de certa forma, as estações em 2023 serão marcadas por algum fenômeno específico ou com as características convencionais? O que a gente pode esperar? 2022 foi completamente fora da curva. Eu fiz uma breve retrospectiva no nosso último balanço geral do ano e nós tivemos 2 tornados, neve em novembro pela primeira vez na história de Santa Catarina, neve no começo da primavera, tivemos calor em julho, tudo fora de ordem e também muitos eventos extremos, sem nem contar a chuva que causou uma série de transtornos e inclusive fatalidades. A gente pode esperar que com o El Niño chegando no fim do verão e assumindo novamente o controle do tempo, nós tenhamos as características que a gente costuma enxergar se manifestando novamente. Então, 2023 promete ser um tempo de retomada do clima tradicional de Santa Catarina. Claro, normalmente esses dois fenômenos, que são aqueles que influenciam de maneira significativa o tempo no longo prazo, que é o El Niño e a Laninha, eles têm períodos mais longos de duração. A gente vem de um 5º ano de Laninha. Então, a tendência é que esse primeiro ano de retomada do tempo por parte do El Niño, ele ainda seja um pouco transitório, mas nós já vamos ver características mais normais, então a gente espera que o inverno, ele seja realmente um inverno com frio em julho, diferente do que aconteceu no último ano, e que a partir do 2º ano de Laninha, que seria aí 2024, realmente a gente possa ter novamente aquelas estações bem demarcadas. Até a metade desse ano, ainda podemos ter eventos extremos acontecendo. E uma característica marcante desse verão, que vai ter essa transição de Laninha e El Niño, vai ser a formação de nevoeiros, principalmente aí no Vale do Itajaí. Camila, muito obrigada pelas informações. Estamos bem esclarecidos de como será o tempo aí em 2023 e vamos aguardar, né? Todas essas previsões se confirmando e a gente já se prepara para o calor, porque esse assunto, olha, tá na boca do povo, a gente fala direto do calorão aqui de Blumenau. Um beijo para você. Eu é que agradeço a participação e até eu fico de cabelo em pé, às vezes, com o que acontece no tempo em Santa Catarina. Não é para os fracos de coração. Estou sempre à disposição para ajudar e quem quiser pegar uma prainha nesse fim de semana, ir para o litoral, tá liberado, tá? Muito sol até domingo. Ótima dica. Obrigada, Camila, mais uma vez. Até.